instalada na parede, a professora em ordem, agora sim eu consigo dar uma aula apresentável. Hoje nós vamos então falar sobre a nossa última atividade que eu pedi para vocês fazerem em casa, que era sobre o transporte via membrana. Essa aula eu vou fazer em 3 blocos. 2 eu vou gravar e o último nós faremos pela live ao vivo, tá bom? Esta aula aqui nós temos então os transportes via membrana, que vocês pesquisaram muito bem, falando sobre o transporte passivo, o transporte ativo e transporte em bloco. No transporte passivo, nós temos a difusão e a osmose. Quando nós falamos de difusão, nós estamos falando de soluto. Então, é o gradiente de concentração de soluto. Então, quando nós temos um gradiente de concentração mais concentrado de um lado e menos concentrado de outro, o movimento que vai se fazer é de soluto. E nessa difusão nós temos a difusão simples e a difusão facilitada. Vou explicar já isso daqui. Quando nós falamos de osmose, aí nós estamos falando de solvente. Solvente aqui no caso é a água, que é o solvente universal. E aí o negócio muda de figura, porque aí não é o movimento de soluto, e sim o movimento da água, aonde a água está precisando ser transportada para um ambiente onde tem muita concentração de soluto. Então a água vai fazer uma diluição num ambiente que está muito concentrado, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos da difusão simples, vocês também fizeram esse desenho e colocaram lá no Facebook. A difusão simples é aquela difusão onde não precisa de uma proteína carreadora. A difusão acontece pela própria bicamada fosfolipídica. Então aqui eu coloquei um exemplo do oxigênio. O oxigênio é uma molécula que tem 2 átomos de oxigênio. Então ela é considerada uma molécula pequena, e ela também é apolar. Isso significa que ela consegue passar entre a membrana, porque esta região aqui também é apolar. Lembra que vocês fizeram lá a bicamada fosfolipídica? Ela tem uma cabeça polar, essa outra cabeça polar, e as perninhas, os rabichinhos dela, que é a camada de lipídio, ela é apolar. Então o oxigênio e também o CO2 conseguem passar por aqui sem a necessidade de uma proteína. Então aqui na difusão simples, nós vamos colocar aqui sem necessidade de proteína carreadora. Além disso, ela faz essa movimentação sem gastar energia. Então, não gasta energia. Então, aqui também sem gasto de energia. Então, vamos voltar aqui. Transporte passivo é a favor do gradiente de concentração. Então aqui é o meio externo e aqui é o meio interno da célula. Intracelular, extracelular. Então, se nós estamos falando de soluto, isso significa que o meio externo ele tem uma concentração maior de soluto e o meio interno uma concentração menor de soluto. Então, por transporte passivo, difusão simples, o oxigênio passa
porque a concentração aqui é mais baixa. Então, por difusão simples e a favor de um gradiente de concentração, lembrando que aqui é mais concentrado e menos concentrado, o oxigênio passa e também acontece do gás carbônico passar também aonde o ambiente está menos concentrado. Vamos lá então. Se nós estamos falando aqui pequena molécula e apolar, por isso transpassa a membrana sem uma proteína. Quando nós estamos falando de uma difusão facilitada, aí nesse caso nós precisamos de uma proteína carreadora, uma proteína que facilite esse transporte. Então, na difusão facilitada, precisa de uma proteína carreadora. E por que precisa? Porque aqui é um ambiente onde vão passar moléculas maiores. Se você for pensar na glicose, a glicose é uma molécula grande, não teria como ela passar pela própria membrana. Ela precisa de uma proteína para que tenha espaço suficiente para ela passar. Assim também como os aminoácidos e também as vitaminas. E aí aqui ela vai gastar energia? Também não. Só que aqui, o que acontece? Ela consegue passar tudo de uma vez? Não. Imagine que eu tenho um espaço deste tamanho e eu passo uma molécula. Ok, passou. Aí eu tento passar duas moléculas. Passou. Se tentar entrar 3 moléculas de uma vez, não passa. Por isso, ela vai passar, mas numa saturação. Ela tem uma saturação. Ela não consegue passar várias moléculas ao mesmo tempo. Ela consegue passar 1, 2, mas talvez 3 de uma vez ela não consiga. E aqui também não gasta energia porque vai fazer a mesma coisa. É conforme o gradiente de concentração. Então, o meio externo é mais concentrado, aqui está menos concentrado, então automaticamente vai passar. Lembrando que a glicose, ela precisa da insulina para fazer isso, mas não é o caso agora aqui, tá bom? É só para vocês lembrarem que na difusão facilitada, você precisa de uma proteína, mas você também não vai gastar energia. Ele vai fazer esse movimento sem gastar energia. Então aqui, sem gasto de energia. Certo? E nós temos a osmose, que eu vou explicar no outro slide, porque aqui eu tenho que modificar o desenho. E aqui nós temos o transporte ativo, que aí a gente precisa de um gasto de energia, que é o ATP, adenosina trifosfato. Por quê? Quando a gente está falando de um ambiente muito concentrado e dentro da célula um ambiente menos concentrado, naturalmente os íons também vão entrar para dentro da célula, que é um ambiente menos concentrado. Só que para manter a célula em equilíbrio, ela precisa ter um gradiente de concentração aqui diferente. E aí o que ela faz então? Ela joga esses íons de volta para o meio externo. E para fazer isso, ela precisa gastar energia. Não tem esse movimento contrário de jogar uma coisa que está pedindo uma concentração equilibrada, só que aqui não pode ser no equilíbrio natural. Tem que ser um equilíbrio ideal para o meio interno da célula. Então ela joga os íons de sódio de volta para o meio externo, gastando energia. Então, para o transporte ativo, é contra o gradiente de concentração. E para fazer isso, ela gasta energia, que é o ATP. Gasta energia. Vou dar um exemplo. Vamos fazer aqui uma analogia hipotética. Imagine um pedágio. Tá? Você tem o pedágio e as cabines que vocês têm que passar por ali pagando.
não vamos considerar esse pedágio como pago, porque quem paga é o transporte ativo. Imagine que este pedágio todo mundo vai passar, só que tem que parar, mostrar a cara e passar, certo? E tem o outro lado, que é o sem parar, que os carros não precisam parar, eles simplesmente passam. Acesso livre. Imagine essa situação, uma estrada cheia, um feriado prolongado, está todo mundo indo para Santos e alguns vão ter que passar pelo pedágio e outros vão passar no sem parar. O sem parar vai corresponder então ao nosso transporte passivo de difusão simples. Simplesmente passa, tem acesso livre. É o nosso sem parar. Quando a gente fala de uma proteína carreadora, é a cabine do pedágio. Então, vai passar por aqui? Vai, mas vai ter que passar devagarzinho com a ajuda da proteína, passando pela cabine. Eu acho que fica simples de vocês entenderem. Já no transporte ativo, e aí que é o fluxo ao contrário, eu vou pensar num exemplo que fique fácil de vocês entenderem e daqui a pouco eu falo para vocês. Vou fazer uma outra gravação e eu volto já.